Olha a Península Itálica, vê que interessante. Não existia Itália, a Itália só vai surgir no século XIX. Só para você ter ideia, a Itália surge como um país unificado depois do Brasil. O Brasil já era independente, nem existia reino da Itália, não existia uma Itália unificada como é hoje, não existia. Eram vários estados distintos. Se você observar aqui, olha, esse gigantesco estado em marrom eram os famosos estados pontifícios. O que eram os estados pontifícios? Era um conglomerado de estados mesmo, um país. Politicamente falando, que o monarca era o Papa. É mais ou menos o que é o Vaticano hoje. O Vaticano não é um estado, onde está a Santa Sé instalada dentro desse estado, a sede da Igreja Católica está dentro desse estado, e o Papa, ele é tanto Papa da Igreja, como ele é também um monarca do Vaticano. Ele é como se fosse um rei no Vaticano. Ele é chefe político do Vaticano. Esses estados pontifícios é como se fossem o Vaticano de antigamente, só que muito maior, infinitamente maior. Toda a cidade de Roma estava dentro dos estados pontifícios, ou também chamados de estados papais. Roma, por séculos, não fez parte da Itália, mas sim parte dos estados pontifícios, governados diretamente pelo Papa. Se você fosse a Roma, você estava entrando em território papal, da Santa Sé. Não era Itália, por muitos séculos, até o século XIX. E aí o reino de Nápoles, que era muito grande. Ou seja, nós tínhamos aqui muitas fragmentações. A Europa era muito mais fragmentada do que ela é hoje. Muitas fragmentações que não existiam. Já em outras partes, nós tínhamos grandes impérios que hoje já não existem mais e que existem países fragmentados. Por exemplo, o Império Otomano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O Império Otomano. Meu Deus do céu. A Grécia inteira, pessoal, isso aqui é a Grécia. A Grécia inteira estava sob domínio islâmico do Império Otomano, do Império Turco Otomano. Por muito tempo a Grécia ficou sob domínio otomano. E por método do Império Otomano, o cristianismo foi preservado lá na Grécia. Hoje a Grécia é majoritariamente cristã ortodoxa. Por que ela não virou islâmica? Porque em algumas partes do domínio otomano, a preservação da cultura local foi respeitada, apesar de cobrar altos impostos, altos tributos desses povos dominados, né? Os otomanos cobravam impostos dos cristãos, por exemplo. A gente pode discutir isso numa aula sobre eles, especialmente. Mas, olha, o mundo grego estava tomado pelo Império Otomano. O Império Otomano foi o que derrubou o Império Bizantino, que justamente ocupava esse lugar aqui. Constantinopla está aqui, olha, que era a capital do Império Bizantino, passa a ser a capital do Império Otomano e depois passa a ser a maior cidade, a cidade mais importante da atual Turquia, que é Istambul. Constantinopla é a atual Istambul, que não é a capital da Turquia, mas é a maior cidade, a mais importante cidade da Turquia. O Império Otomano é um grande império islâmico. Olha, um império, em termos territoriais, maior que qualquer outro país europeu aqui. Certo? Olha o ponto interessante aqui. Na Rússia, em relação à Rússia, a Rússia não existia ainda, né? Em 1491 a Rússia não existia. Mas existia o que vai se tornar posteriormente, logo mais, o czarado da Rússia e depois o Império Russo, que é isso aqui, olha. O Grão-Ducado de Moscou, ou também chamado de Moscovo. Isso aqui é a Rússia, nesse momento. Se a gente pode buscar uma Rússia, se a gente pode procurar uma Rússia aqui, é essa mancha amarela aqui. Moscou está dentro, né, desse território. E antes era a Rússia de Kiev, o Rus de Kiev, que vai se fragmentar com a invasão mongol. Os mongóis aqui já estavam descentralizados, já tinham perdido seu poder, mas eles invadiram toda essa região aqui, ó, e derrubaram, destruíram a Rússia de Kiev, que era esse embrião do povo russo e ucraniano. E aí vai se dividir em vários principados, vai ser dominado por essas hordas mongóis, mas o que vai sobrar dos russos, e eles vão dar continuidade e depois vão se tornar um grande império e etc., é justamente o, o Grão-Ducado de Moscou, Moscovo. Isso aqui é a Rússia nesse momento. E ela vai começar a se expandir. Nesse período, Ivan III, Ivan o Grande, vai estar como governante do czarado de Moscou, e é ele que vai fundar, ele que vai se colocar o título de czar pela primeira vez. Ele que vai fundar o chamado czarado da Rússia. E é daqui que vai começar toda a expansão, olha, toda a expansão para cá, onde a Rússia vai chegar, e hoje, né, inclusive ainda é
vai chegar até o Extremo Oriente. Essa expansão começa aqui, olha. De cá para cá. Olha como o mundo era diferente. Olha como o mundo era diferente. Está falando de pouco mais de 500 anos atrás. Pouco mais de 5 séculos. E o mundo era radicalmente diferente do que é hoje. Polônia e Lituânia eram um gigantesco estado dos maiores países europeus. Olha isso aqui. Foi a junção da Polônia com a Lituânia formando um grande estado. Hoje, a Polônia é um país importante, mas não é um player principal dentro da geopolítica, e a Lituânia menos ainda. Mas já foram um importante estado europeu, um importante player geopolítico dentro da realidade geopolítica do século XV. Veja que interessante, tá? O norte da África islâmico, Ásia aqui, olha, China, já existente, né, já há muitos séculos, Japão, aqui vai começar ainda o seu desenvolvimento, seu intercâmbio com o continente, né? Inclusive o Japão aqui nesse momento nem conhecia a pólvora. A arma de fogo, desculpa, não conhecia a arma de fogo. Quem vai apresentar a arma de fogo para os japoneses foram os portugueses, quando começaram a frequentar e fazer as rotas comerciais aqui para a Ásia, pelo caminho de buscar as Índias e etc. Os portugueses ainda não tinham chegado por aqui. O Japão era uma sociedade muito fechada, viviam ainda aquela época dos samurais e etc., que vai durar muitos séculos, né, esse período. Uma sociedade muito fechada. Então, é um mundo extremamente diferente. Você vê, o Japão hoje é uma potência global, né? É a terceira economia do mundo. É um dos países mais desenvolvidos, está no G7 dos países mais desenvolvidos do mundo. Nesse período, há 500 anos atrás, a gente está falando de um Japão fechado e desconhecido para o resto do mundo. Tá? Muito importante. A gente pode depois falar da Índia, né? Olha a quantidade de reis. Não existia Índia, pessoal. Não existia Índia. País Índia não existia. Quem vai formar um país Índia é a colonização britânica. É a colonização britânica que vai unificar esses territórios e depois vai se fazer a independência da Índia como um país. Mas olha o que era a Índia. Pelo amor de Deus. Assista a aula de Pedro Alves Cabral, que eu fiz aqui, que eu mostro ele chegando nas Índias, a gente fala um pouquinho. A fragmentação, a descentralização em reinos hindus, islâmicos e etc. Era um caldeirão étnico e religioso, a Índia nesse momento. Olha isso aqui, olha a fragmentação disso aqui. Uma colcha de retalhos. Tá?